Não existe lei da doença. Um médico me procurou com uma doença aparentemente incurável. Ora, não se pode explicar muito bem um nada da doença ou sua natureza irreal a um médico, porque ele está dedicando sua vida a tentar curar a doença. No entanto, eu pude dizer a ele: esta doença não tem lei que a apoie. Se houvesse uma lei, você não poderia curá-la, porque não pode infringir uma lei. Você não pode quebrar a lei de 2 vezes 2 é igual a 4. Você não pode infringir a lei de que H2O é água. Você não pode quebrar nada que tenha uma lei. E assim, se uma doença tivesse uma lei para apoiá-la, seria uma doença eterna, porque seria perpetuada por sua lei. Se a doença tivesse uma lei, essa lei não teria vindo de Deus? Não é Deus o único legislador? Se a doença tivesse uma lei de Deus governando-a, alguém poderia parar a doença? Ou a doença pode ser curada apenas porque não há lei de Deus para apoiá-la? Porque, em sua própria mente, este médico foi capaz de aceitar a verdade de que se algo tem uma lei, é imortalidade, ele teve uma cura muito bonita. Se você puder compreender o princípio de que a doença não tem lei, ela cairá, pelo simples fato de você ter reconhecido seu nada. Se você puder compreender e realmente compreender esta verdade, a aparência se desfará. Se você puder reconhecer a verdade de que Deus não é responsável pela doença e pela morte, você destruirá as duas. Esta é a verdade que o torna livre. Um poder. Cada vez que você percebe a natureza espiritual de uma pessoa e a natureza universal das crenças humanas, você está ajudando a libertá-la da doença, do pecado, do medo ou da escassez. Tudo isso tem sua base na crença do pecado original, conforme relatado na alegoria de Adão e Eva na Bíblia. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e foi a aceitação desses 2 poderes que os enviou para fora do jardim do Éden. Desde aquela época, nós também comemos daquela árvore, mantendo-nos fora do Éden. Mas podemos voltar ao Éden no instante em que percebermos que Deus nunca criou 2 poderes. Deus é o único poder e, além de Deus, não há outro poder. Porque Deus é espírito, o único poder que existe é o poder espiritual, e nada mais é poder. O poder material não é poder. Poder mental não é poder. Apenas o espírito é poder. Ao se apegar a isso, eu reconheço apenas Deus como espírito, Deus como lei, Deus como poder, e tudo o mais eu reconheço ser uma crença universal da mente carnal. Você se cura, porque não está lutando contra uma crença de doença, pecado ou carência, mais do que lutaria contra a crença de que 2 vezes 2 são 5. Uma vez que você tenha reconhecido e percebido que o mal não é pessoal, que não tem nada a ver com a pessoa que está sofrendo dele, exceto que, temporariamente, ela a aceitou, mas de outra forma não tem sua origem nele e não faz parte de sua natureza, você obteve uma vitória sobre o erro, independentemente de qual seja seu nome ou de qual seja a sua natureza. Remova os malfeitos de personalizar o erro. Você deve ser firme em despersonalizar o erro. Você não pode colocar a culpa do mal na porta de uma pessoa em um momento e então, no próximo momento, chamar o mal de impessoal. Você deve ser absolutamente universal ao aceitar este princípio. No início, isso é difícil de fazer, porque há muitas pessoas que você pode sentir que são culpadas por alguns de seus problemas. Tenho certeza de que todos vocês acreditam que outra pessoa causou problemas para vocês, quando na verdade não foi. A verdade
é que o problema surgiu de sua aceitação da crença universal, que o fazia ver uma outra pessoa como menos do que o Filho de Deus. Nessa falha, você causou o mal feito, e o mal feito voltou-se contra você. É literalmente verdade que você não deve chamar nenhum homem na terra de seu pai, porque você tem uma origem espiritual. Você é a manifestação espiritual do Espírito Divino, a expressão eterna e imortal do próprio Deus. Você não é físico, você não é mortal, você não é material, você realmente nem é humano, você é divino. A única parte de você que parece mortal surge da crença de que existem dois poderes. Quando você aceita um poder, é fácil entender porque o mestre não reagia ao aparecimento de doença e pecado. Ele apenas olhava para eles e dizia: nem eu te condeno. Hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, ao buscar o Cristo, reconhecendo que o pecado e a doença não têm origem na pessoa e que ela não é responsável por eles, ela é absolvida. Isso tira o fardo do mal feito de seu paciente, de seu aluno e de seu vizinho. Isso tira o fardo do mal feito de todos, até mesmo de seus animais de estimação. Você não pede aos seus animais de estimação que sejam espirituais, que leiam tantas páginas de tantos livros, que sejam mais amorosos, mais generosos, mais gentis ou mais pacientes. Quando seu gato, seu cachorro ou seu pássaro estão sofrendo, você conhece a verdade de Deus como vida, como único poder e única presença. Você sabe que nenhum desses males pertence ao gato ou ao cachorro, que eles são apenas parte de uma crença mortal universal, e assim você os liberta. Essa é a mesma maneira que você deve agir em relação ao seu paciente. Ensinar é uma coisa bem diferente. No ensino, os alunos recebem instruções e são direcionados a livros e passagens de livros que os esclarecerão ainda mais. Todos os escritos apresentam princípios específicos para os alunos aprenderem. Não é para que possam ser curados, é para que aprendam os princípios que transformam a consciência de uma base material em espiritual. Quando alguém lhe pede ajuda, esta deve ser sua resposta: claro, vou ajudá-lo imediatamente. Não é necessário saber a natureza do problema ou o nome da pessoa que busca a cura. Ninguém nunca me disse os nomes dos cães e gatos para os quais foi solicitado ajuda, mas eles foram curados sem que eu soubesse seus nomes. Aprendi que ninguém precisa me dizer o nome do paciente que deseja ser curado, porque para mim ele é o mesmo filho espiritual de Deus que eu. Qual diferença faz se uma flor é chamada de rosa, orquídea ou violeta? Ainda é uma flor. E assim, seja uma pessoa chamada Bill, Jim ou Henry, ela ainda é a descendência espiritual de Deus. Não estou transferindo nenhuma verdade para sua mente, nem estou comunicando nenhuma verdade a ela. Estou conhecendo a verdade dentro de mim, e a única verdade que existe sobre ela, ou sobre qualquer ele que por acaso seja, é a verdade sobre Deus. Não preciso saber especificamente a verdade sobre Mary Jones ou Bill Smith. Conheço a verdade sobre Deus. Não acredito que Deus saiba mais do que eu os nomes daqueles que pedem ajuda. Quando um problema é apresentado a você, em primeiro lugar, você deve perceber que isso não é apenas do homem, e também não tem existência real. Existe apenas como uma aparência ilusória. Veja a diferença entre uma condição alegada e uma aparência ilusória. Uma condição você tem que lutar, uma aparência ilusória você descarta. Para tratar doenças, você teria que estudar durante anos, ser licenciado e fazer parte da prática da medicina. Mas você não está tratando condições, você não está tratando doenças,
Você não está tratando de pessoas doentes. Você está conhecendo a verdade da identidade do homem e da natureza ilusória da aparência, descartando assim o problema. Você, no entanto, deve estar firmemente fundamentado nestes princípios. Você não pode oscilar entre a esperança em um minuto, a fé no minuto seguinte e a dúvida em outro minuto. É por essa razão que é sempre melhor começar a prática da cura com as reivindicações menores do mundo humano e construir uma consciência do não poder de qualquer aparência. Embora isso não seja necessário, você pode começar com qualquer problema que afete sua consciência se você aprendeu a despersonalizar e perceber instantaneamente que isso não tem nada a ver com uma pessoa. Esta é uma crença impessoal em dois poderes, a crença adâmica, um erro universal. Desta forma, você retira o erro de seu paciente e imediatamente o coloca onde ele pertence, como parte da vasta ilusão mental, um nada. É uma aparência ilusória, uma falsa crença da mente carnal universal. A imortalidade e a eternidade da vida. Depois de separar assim o erro de uma pessoa, pergunte-se: é de Deus? Deus criou isso? Não, Deus não poderia ter criado, porque Deus nunca poderia ter criado nada destrutivo para si mesmo. Sua vida é a vida de Deus. Se alguma coisa está acontecendo em sua vida, está acontecendo na vida de Deus. Certamente Deus, que é a sabedoria infinita e amor divino, nunca fez qualquer provisão para destruir sua própria vida. E sua vida é a única vida que você terá. É por isso que você pode saber, sem sombra de dúvida, que é imortal. Você não começou no dia que se chama seu aniversário e sua vida não terminará no dia que se chama de seu dia da morte. A única vida que você vive é a vida de Deus. Não é você realmente vivendo, é Deus vivendo sua própria vida como você. Portanto, visto que Deus é a única vida que você tem, pode ter certeza de que Ele não criou nenhuma doença para destruí-la. O Cristo veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando? Antes que Abraão existisse. Por quanto tempo? Até o fim do mundo. Lembre-se sempre de que o Cristo está com você desde que Deus começou. O Cristo estará com você até o fim do mundo. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Portanto, não pode haver nenhuma previsão para o seu envelhecimento ou morte. Como foi apontado no capítulo anterior, você é uma consciência em desenvolvimento e continuará a se desenvolver até o infinito. Há um tempo previsto para que todos saiam da visibilidade, mas ninguém deve ser empurrado para fora dessa visibilidade por causa de uma doença. Ele deve fazer a transição de uma forma normal e natural. A vida de Deus é a única vida que você está vivendo, ou que está vivendo você. Deus é a única mente que você tem. Deus é a única alma que você tem. E até mesmo seu corpo é o templo de Deus. Pode haver então algum erro em você? Independente de qual seja a aparência, o erro não está em você. Quando você percebe isso, você despersonaliza o erro e o coloca na consciência mortal universal, onde sempre esteve. Aí, você o reduz a nada, percebendo que Deus não o criou, que ele não tem parte em Deus, e que o Cristo está presente para anulá-lo. O erro existe apenas como uma aparência ilusória. Assim como o céu parece estar sobre uma montanha, todos os falsos apetites, todas as crenças, todas as carências e todas as limitações existem apenas como aparências ilusórias. No momento em que você as despersonaliza
e reduz a nada, você está a caminho de sua anulação, tanto que, em alguns casos, você terá curas instantâneas por meio dessa percepção. Em outros casos, pode levar algum tempo, porque há outro elemento com o qual você está lidando, que é a receptividade da pessoa. É por isso que é muito mais fácil curar cães e gatos do que seres humanos. Os cães e gatos não estão tentando se agarrar a algo, enquanto os seres humanos geralmente estão. E exatamente as coisas a que estão tentando se agarrar são as mais prejudiciais para elas. Nota de gabinete. Como seres humanos, encontramos nosso suprimento em dinheiro e nossa saúde no corpo. Se nossa assimilação e eliminação funcionam de acordo com o que é considerado normal, então acreditamos que somos saudáveis. Acreditamos que a vida depende da respiração e do funcionamento do coração, e que a inteligência está associada ao cérebro. O que estamos fazendo no caminho infinito, entretanto, é uma transição deste sentido material de vida para o sentido espiritual. Nosso trabalho de cura, portanto, nunca é uma tentativa de corrigir o que está errado no corpo, na mente ou na carteira. Não podemos enfrentar um problema no nível do problema. Se tentarmos fazer algo a respeito de qualquer condição desarmônica ou discordante, não teremos sucesso. Primeiro, temos que sair do reino do problema antes que a harmonia possa ser revelada. Encontramos nossa harmonia no espírito, na consciência. Visto que Deus é consciência e visto que Deus é suprimento, encontramos nossa saúde em Deus, na consciência. Até os profetas do Antigo Testamento sabiam que Deus é a saúde de nosso semblante. Saúde e suprimento devem ser encontrados não no corpo e na carteira, mas na consciência. E então o corpo expressa saúde e abundância no bolso. Mesmo nossa longevidade deve ser encontrada na consciência. Se tentarmos nos perpetuar remendando o corpo, os resultados serão temporários. Do ponto de vista médico, é possível transformar a doença em saúde e, se isso é tudo que a pessoa busca, encontra na medicina, porque hoje não existem muitas doenças incuráveis. Mas, se estamos buscando o princípio de vida, pelo qual esperamos encontrar nossa imortalidade na plenitude de nosso ser, então temos que deixar o reino da mente e do corpo e encontrar nosso bem na consciência. Mas, uma vez que o reino da consciência é invisível, nenhuma prova ou sinal de que isso seja verdade pode ser dado com antecedência. Portanto, começamos em algum momento particular de nossa jornada espiritual. Pode ser hoje para alguns e no próximo ano para outros. Mas um dia teremos que fazer uma transição de cuidar da nossa conta bancária pelo nosso suprimento, cuidar de nosso corpo pela nossa saúde, dos seres humanos pela nossa felicidade e perceber que a totalidade de cada departamento de nossa vida está incorporada em Deus, consciência, que é a nossa consciência individual. Isso pode parecer nos deixar suspensos no espaço, por assim dizer, mas assim como as Escrituras dizem, Ele suspende a terra sobre o nada. Então, ao fazer essa transição específica, também não temos nada que nos agarrar, porque não estamos mais olhando para o corpo, para a carteira ou o cérebro, e não podemos ver, ouvir, saborear, tocar ou cheirar a consciência. Nem mesmo sabemos o que é consciência, mas colocamos nossa total confiança e nossa total dependência nela. Neste ponto, embora saibamos a verdade, ainda podemos nos encontrar suspensos no espaço, porque não sabemos o que está por vir. Estamos transferindo nossa fé para a consciência, mas não temos como saber o que é consciência. Tudo o que podemos fazer
é continuarmos pendurados no espaço, até que a consciência apareça como uma demonstração que nos convença, sem sombra de dúvida, que estamos em solo sagrado. Não há limitação real em qualquer lugar do mundo, exceto a limitação que colocamos em nós mesmos. Todos na face do globo podem experimentar a totalidade de Deus, porque a consciência é indivisível. Assim, qualquer pessoa pode ter um suprimento infinito e ainda sobrará o suficiente para que todos os outros também possam ter um suprimento infinito. Quando fazemos esta transição, todo o nosso estado de consciência sofre uma mudança, porque agora, em vez de olhar para o corpo em busca de saúde, nossa visão está na consciência. A consciência não está encerrada no corpo. A consciência é realmente onipresença, nunca confinada ao tempo ou espaço. Portanto, no momento em que somos chamados por ajuda de qualquer parte do mundo e fechamos os olhos para perceber a onipresença, podemos ter certeza de que o paciente receberá o benefício do tratamento. Existe apenas um ser, e Deus é esse ser.